é preciso ser pacientemente agressivo. Porque você quer que seu dinheiro duplique agora, mas isso pode levar Sim, 10 mas se anos. você estiver disposto a cumprir os 10 anos, pode ser dobrado 40 vezes. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Temos o cara, Patrick Bet-Davis, na casa. Prazer em ver você, Prazer em irmão. te ver. É muito bom te ver pessoalmente. A gente se conhece há o quê? Uns 3 anos por aí? 3 anos, sim. Eu tô curioso. A gente precisa saber as próximas 5 jogadas ou apenas a primeira? Sim, muito boa pergunta. Toda a premissa por trás deste livro, como ele surgiu, foi... Você sabe como todos falam sobre qual é a chave para o sucesso? A chave do sucesso é casar com a pessoa certa, economizar dinheiro, trabalhar duro, ir à escola, obter um diploma, amar as pessoas, fé, Deus. Você ouve tantas coisas diferentes. Certa vez tivemos este debate e eu estava perguntando a todos, apenas uma pergunta básica. Pessoal, qual é a chave do sucesso? O que é? E eu disse, sabe de uma coisa? Anos mais tarde eu disse, na minha opinião, a maior chave para o sucesso de quase todo mundo que vejo, que leva isso a um nível completamente diferente, os níveis mais altos, a diferença entre eles e outras pessoas é a sua sequência. O que eu quero dizer com sequência é o seguinte. Você e eu podemos ter a mesma visão do que queremos fazer na vida, certo? Você quer chegar aqui, eu quero chegar até aqui. Isso pode ser qualquer coisa. Ambos queremos construir uma empresa de $1 bilhão. Ambos queremos construir uma empresa que ganhe 100 milhões por ano. Nós dois queremos ir ao futebol. Ambos queremos jogar ao mais alto nível. Queremos ser ótimos vendedores. Seja o que for, isso é o máximo, certo? Se minha sequência de passos para chegar aqui não for tão eficiente quanto a sua, porque a sua sequência é melhor, você vai chegar mais rápido do que eu. E eu posso nem mesmo chegar, porque eu estou tentando fazer a jogada 14 na jogada 3. Essa é a coisa mais comum que se vê. Um dia eu acordei, eu estava em um relacionamento, tinha 26, 25 anos. E eu estou tentando dar andamento ao meu negócio. Acordo às 6 da manhã, recebo uma mensagem de texto. Amor, tenho que te dizer uma coisa. Por mais que eu te ame, eu não vejo este relacionamento indo a lugar algum. Uma dessas mensagens. Porque eu acho que a minha mãe está certa. Você ama os seus negócios mais do que me ama. Eu mal vejo você. Só vejo uma vez por semana. Você está trabalhando demais. Primeira mensagem. Em seguida, áudio. Eu clico no áudio para ouvi-lo. Minha mãe. Sabe? Houve um tempo que você me amava. E você me ligava para dizer que me amava. O que aconteceu? O que aconteceu com meu filhinho que amava a sua mãe? Eu disse, Me ligava todo dia, isto me abraçava, Sim, isso mesmo. Então eu agora dou uma pausa e respiro. Me sinto culpado pela minha mãe. Ainda são 6:02 neste momento. Em seguida recebo um e-mail. Ainda nem levantou da Ainda cama. nem me levantei da cama. Então recebo um e-mail que está na minha caixa de entrada há algum tempo. Eu olho para ele. É do meu cliente principal. Eu estava prestes a receber uma comissão de $15 mil. E era muito dinheiro na época. Meu principal cliente diz que está me deixando pelas seguintes razões. Ao mesmo tempo, no próximo e-mail, é o meu agente dizendo, eu me demito. Meu agente mais importante se demite. Tudo isso acontece antes das 6:05, 6:10. Eu estou na cama. A ansiedade está alta, o pânico está alto. Eu não tenho a menor ideia do que fazer. E naquele momento, tudo o que penso é, quais são as minhas próximas 5 jogadas? O que tenho que fazer a seguir? A partir daí, tudo o que estava fazendo com os negócios, eu me perguntava, eu quero fazer isto em seguida. Minhas próximas 10, 15 jogadas. O que este cara faria? Este cara construiu um império. O que ele faria? O que faremos aqui? O que posso fazer para ser melhor que este cara? O que posso fazer para ser mais eficiente? O que posso fazer para acelerar o processo para chegar aqui? Mas tudo se resume aos seus próximos 5 passos. Você se pergunta se o primeiro passo é o mais importante? Sem dúvida é. Se você não souber a sua próxima jogada, sua jogada seguinte pode prejudicar suas chances de chegar até mesmo a 5ª jogada. Seu próximo passo é sempre o mais importante. E qual é o importante. próximo passo que todo mundo devia estar se preocupando agora? A primeira coisa que você tem que fazer é... Ontem à noite, eu estou no Rafi's Place, jantando com os meus 3 amigos. Nenhum de nós devia ter feito nada na vida. Um deles é Stephen Alford. Administra um negócio de 300 bilhões por ano. Steve foi o Michael Jordan do ensino médio, certo? Era um grande jogador de basquete, mas nós tínhamos mais notas. Armand foi... É um grande vendedor, Sim. né? Os meninos que não tinham boas notas. E Armand sempre foi um lutador. Ele estava sempre se metendo em problemas. Ele é um cara de 1,67 m que você não quer lutar. Você poderia ir a uma festa. Sabe quando o cara menor vai a uma festa, esse cara de 1,67 m vai a uma festa e diz, aquele cara está olhando para mim. Eu diria, irmão, ele não está olhando para você. Não, eu sei que ele está olhando para mim. Ele está olhando para mim. Eu digo, eu prometo que ele não está olhando. Ela é o tipo de cara que se levantaria e lhe daria um soco na cara. Sem nenhuma nenhuma razão. O que há de errado com ele, certo? É assim que ele age.
Mas ontem estávamos todos juntos, agora todos nós temos filhos, temos 2, 3 e Armand tem 4 filhos. Nos sentamos e conversamos. Armand dirige o Raffi's Place. Se você já esteve no Raffi's, o restaurante em Glendale, se você ainda não foi, tem que ir, é o melhor restaurante de comida árabe. Estamos sentados lá ontem, tendo essas conversas sobre os desafios que os homens enfrentam, casamento, dinheiro, saúde, o que aconteceu aos 41, tudo aquilo que você não quer falar publicamente sobre o que os homens se sentem inseguros. Nós falamos sobre isso ali mesmo, certo? Coletivamente. A coisa mais importante que falei ontem com um dos meus amigos foi: Sinta, sua jogada número 1 é descobrir quem você quer ser. Não quem a Tiffany quer ser, não quem... É quem você quer ser. Não o que o Patrick quer ser, não o que o Bob quer ser, nem o que o seu irmão mais velho, irmã, mãe, pai, quem você quer ser. Se você e eu pudermos descobrir quem queremos ser e for o mais transparente e claro possível, não tenho que me comparar com o seu sucesso. Mas o problema é o seguinte. Digamos, por exemplo, que eu sento ali e digo: honestamente, eu só quero ser uma pessoa que é apenas uma pessoa normal. E fico feliz se eu ganhar 80 mil, 100 mil por ano. Eu tenho um bom lugar, sou casado, estou feliz, meus filhos estão comigo, eu tenho os bons relacionamentos, eu estou totalmente feliz. Se você diz isso... Isso é o que você quer ser. Se você diz que é isso que você quer Mas ser... se você diz, eu quero algo mais e não faz, e aí? Exatamente, mas olhe para isto. Se você diz que é isso que você quer e se contenta com essa vida, mas a porta fechada, seu colega Lewis House está ganhando milhões, ele está indo muito bem, ele está em todo lugar, as pessoas estão falando sobre isso. Se surgir um sinal de inveja ou ciúme, ou você não estava sendo honesto consigo mesmo, porque isso não é exatamente o que você queria ser, ou você tem que se perguntar: estou vivendo a minha vida ou a vida dele? Essa é a coisa mais difícil de se fazer, não é? A coisa mais difícil. Agora, o outro lado disto é que, vamos dizer que você tem uma grande vantagem. Nos esportes, muitas vezes, Stephen A. Smith fez uma entrevista no outro dia e lhe perguntaram sobre Vince Carter, e foi uma pergunta difícil que fizeram para ele. Eles perguntaram: então, Vince Carter, ele acaba de anunciar sua aposentadoria depois de 23 anos. Ele está deixando a NBA. Stephen A., o que você pode dizer sobre o legado de Vince Carter? Certo. Agora, eu não sei se vocês sabem quem é Vince Carter. Este cara deu uma enterrada de mais de 2 metros na Olimpíadas. O cara se aposentou depois, conseguiu um contrato para o concurso de enterradas com o cotovelo. Espetacular o que ele estava fazendo em Toronto. McGrady, é simplesmente lindo ver este cara jogar. Lembro-me quando ele fez 50 nos playoffs, você pensa, este cara vai ganhar campeonatos, ele veio de Tar Heels, Carolina do Norte, ele vai ser o próximo Mike. Mas eis o que Stephen A. disse sobre Vince Carter. Muito difícil. Ele disse: você sabe como Stephen A. faz a sua cena, você né? sabe. É como se... E ele normalmente é rápido a dar a resposta. 1 segundo passa. 2 segundos passam. 5 segundos passam. E ele ainda não disse uma palavra. Então, de repente, ele diz: bem, tenho que lhe dizer, este é um bom irmão, eu amo este cara, é um grande cara. Ele continua a elogiá-lo, então ele diz: Mas... ele é o talento mais inexplorado que já vimos na história da NBA. Sério? Ele diz: este homem deveria estar competindo com os Kobes do mundo, os LeBrons do mundo, os Jordans do mundo, mas nunca vimos isso. Gostaria de ter visto o melhor dele. Foi tipo 1 minuto e 13 segundos. E foi muito desconfortável. Oh. Se Vince Carter vê isso e não incomoda, mais poder para você. Porque você estava feliz por estar na NBA. Estava bem com isso. Mas se você ouviu e isso o incomoda, você sabe que lá no fundo poderia ter feito mais. Portanto, você como indivíduo tem que fazer uma escolha. Ou eu quero tudo e do melhor e estou disposto a passar uma vergonha, uma perda, uma humilhação pública atrás da outra até conseguir? Ou vou viver uma vida simples e estou bem com isso? Mas você tem que ser claro sobre isso. Esse é o passo número 1. Oi, aqui é o Lewis. Eu adoraria me conectar diretamente com você. Envie um texto com a palavra YouTube para o número 614-350-3960 para receber semanalmente minhas mensagens inspiradoras. E qual é o próximo passo? Uma vez identificada essa parte, agora você precisa descobrir seus próprios talentos. E uma vez que eu conheço os meus talentos, onde eles podem ser usados? Entende? Se você é um cara de números, em qual indústria você pode usar os seus talentos? Talvez seja em finanças, economia ou em bancos de investimento. Talvez seja por esse caminho. Se for um lado criativo, talvez esteja no lado do marketing. Talvez eu queira estar nos bastidores. Eu não quero estar na frente da câmera, eu quero ser a pessoa de suporte. Então você diz: bem, eu não sou uma pessoa número 1, eu seria uma boa pessoa número 2, número 3. Então você tem que encontrar a sua posição no momento atual da sua vida. Tom, que foi o anterior presidente da nossa empresa, PHP, uma das melhores decisões foi contratar este cara. Quando eu contratei o Tom e o trouxe a bordo, ele me apresentou ao Vistage anos atrás, uma espécie de organização de empresários. Você está familiarizado. O Vistage é um elemento disso, muito semelhante, mas é um público um pouco mais velho, com cerca de 50, 60 anos de idade, certo? Eu quero estar perto das pessoas na casa dos 60 anos. Ele me apresentou ao Vistage e, ao longo dos anos, nos tornamos muito bons amigos antes de eu o contratar. E eu disse:
Tom, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Em sua vida, você vendeu Jamdad por 780 milhões, você teve uma saída maciça, mas era o número 6. Como não quer ser o número 1? Disse ele, boa pergunta. Ele me deu a melhor resposta. Ele disse, você percebe que eu tenho 54 anos, na época em que estávamos conversando. Ele disse, demorei 54 anos para perceber que não sou um bom número 1. 54 anos para perceber que não sou um bom número 1. O que teria acontecido se ele tivesse percebido aos 30 anos de Essa é idade? a questão. Os maiores cheques que ele recebeu foi como número 5, número 4 ou número... Sempre que ele foi número 1, a empresa não se saiu bem. Às Interessante. vezes você quer ser o número 1, mas talvez não seja o número 1. Às vezes você quer ser MJ, mas talvez seja Scott. Às vezes você quer ser MJ e Scott, mas talvez seja John Paxson e Steve Kerr. Talvez você seja alguém que será o gerente geral do Chicago Bulls. Seu nome é John Paxton. Talvez você seja um grande treinador daqui a alguns anos, ganhando 3 dos 5 campeonatos. Seu nome é Steve Kerr. Mas você tem que jogar o seu jogo com seus pontos fortes. Então, E no seu momento atual, entende o que eu quero Exatamente, dizer? e no momento atual da sua vida, porque você pode ser um número 6 agora, mas pode ser um bom número 1 eventualmente. Talvez não seja a Em hora um papel certa. diferente, Em outro... numa embalagem Sim, diferente. sim, mas é uma sequência. Tudo é uma sequência, sabe? O que significa pra você sequência? Para mim, significa... se você acorda todos os dias, você tem uma sequência do que faz, certo? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Meditar, Bem, o que faz depois? arrumar a cama, E o que faz a seguir? escovar o dente, tomar banho. Então, isso é uma sequência? Uhum. Bom, agora se eu acordar e a primeira coisa que eu fizer seja tomar um banho primeiro, certo? Depois vou comer, depois me visto, depois vou trabalhar e digo, em algum momento do dia eu vou meditar. Eu acabei de estragar a sequência. Qual é a fundação sobre a qual eu começo o dia? Entende? Qual é a sequência do que vou fazer a seguir? Se cada decisão que você vai tomar a seguir, seja casamento, ter filhos, parceria comercial, uma joint venture, depois de tudo o que você já fez, você se afasta do mundo, da sua garota, dos seus pais, seus parceiros, da sua família, então você entra em um restaurante e senta com um pedaço de papel dizendo, ok, estou pensando em casamento. O que preciso fazer agora? Qual é o próximo passo que preciso dar? Então você começa. Eu não sei se isso é número 1, acho que é número 3. E você joga esse jogo. É incrível, não é mesmo? É fascinante, é como jogar xadrez. Os mestres de xadrez conhecem suas próximas 10 ou 15 jogadas. Os amadores pensam, aqui vamos nós. É isso que vou fazer, sabe? Esses caras são como... E você pensa, por tipo, aí. o que você está fazendo? Sim, É eles olham tudo pra você sobre no a futuro. sequência. Mas é preciso dar os passos certos pra chegar lá. Você não pode simplesmente pular. É a história de Bob Iger, de Ted Turner, a história de Kirk Kerkorian. Como Kirk Kerkorian deixou de ser um cara normal em Bakersfield, que só estudou até a 8ª série, vai e pega $1 para um cara, deixá-lo pilotar um avião, então começa a pilotar para Bugsy com a máfia, e eventualmente se torna um piloto. Ele compra a TWA, transforma em uma grande empresa, vende por alguns milhões de dólares, depois decide ir a Las Vegas e comprar alguns hotéis, depois compra uma propriedade com 324 mil metros quadrados em frente à Tropicana, depois compra o MGM, ele não é o fundador do MGM, porém tornou ela o que ela é, morre aos 98 anos de idade como um milionário, dá $1 bilhão à Armênia após o terremoto de 1988. Isto tudo é uma sequência. É tudo uma sequência quando se passa por ela, é tudo sequência. E quando você vê as coisas dessa maneira, tente a tomar melhores decisões. E qual foi o momento em sua vida quando você tentou seguir uma sequência, mas foi a errada? Você teve maus resultados? Yeah. E qual foi o momento em que você teve a melhor sequência, que você realmente criou ela na cabeça e disse, é essa aqui que eu vou... Você fez e teve bons resultados? Sim, há 2 respostas para isso. Vou dar ambas. Primeiro, eu tentei uma sequência para casar aos 23 anos. Você tentou. Teria sido catastrófico. Sim, eu amava a garota. Uma grande garota. Temos uma amizade até os dias de hoje. Minha esposa vendeu uma policy Uau. para ela. Quando nos conhecemos, minha namorada e eu tivemos um encontro duplo com a minha esposa e seu namorado. História muito estranha. E nós trocamos. trocaram Eles as também meninas. deveriam ter trocado igual a nós, não acha? 5 anos e meio depois, ela está solteira, eu estou solteiro, eu falo, vamos para um encontro. Mas naquela época, eu estava forçando o casamento porque, bom, você está olhando para todos, de alguma forma todos estão se casando e também acho que é minha hora, família, eu sou armênio, eu sou assírio, um dia penso, cara, você não está pronto. Eu fiz essa pergunta, eu disse, você deixaria sua filha casar com você? Eu respondi, claro que não. Teve que perguntar a si Eu me mesmo. fiz a pergunta, você deixaria sua filha se casar com Pat de 24 anos agora mesmo? Eu disse, absolutamente não. Eu disse, você não está pronto para se casar. Conseguimos o anel, tudo estava pronto. Casou? Estava se preparando para Estávamos isso? nos preparando para casar. Ela não estava pronta, eu não estava pronto. Teria sido catastrófico para nós os dois. Mas essa jornada de ir nessa direção me fez recuar 3 anos. Isso me atrasou completamente, porque eu estava determinado a querer viver a vida de outras pessoas.
Eu estava determinada a tomar uma decisão, queria agradar as pessoas que queriam que eu me casasse. Mas eu nem sabia o significado de um casamento. Eu não conhecia a complexidade de um casamento. Eu nem sabia se já tinha terminado de ser solteiro. Eu nem sabia o medo, tipo, se me casasse. Isso tudo é muito desafiador e me fez atrasar, como eu disse, por 3 anos. A outra parte é, Luiz, quando você se pergunta, quando foi que você fez isso? Quando eu disse, certo, agora é isso que eu vou fazer, talvez tenha sido uma decisão prematura. Mas então, nesse ponto, é luta, fuga ou congelamento? Você tá na sobe altura à do desafio, né? Então, como quando eu comecei uma empresa, eu não deveria naquela Não estava época, preparado. eu não estava preparado. Não havia como eu estar preparado. Eu tinha $500.000 no banco, estava nisso há 7 anos e meio, eu não sabia como obter contratos de seguro, seguro de erros e omissões, não sei que tipo de coisas as companhias de seguros querem, não sei o que vou enfrentar. Nós começamos e eu entrei nisso sem saber nada. Sem site, sem produto, sem nada. Não foi a decisão mais inteligente. Uma noite chego em casa, minha esposa teve um aborto espontâneo, é 1h30 da manhã, minha conta está com $13.000, não tenho a menor ideia do que fazer. Quando eu te digo que não tinha ideia, porque realmente não tinha, eu pensei, olha, você se colocou nessa situação. Agora é tarde. Então algumas pessoas podem estar vendo e pensar, tenho que ter um novo começo no meu casamento, ou no meu negócio, ou isto e aquilo. Então vou acabar logo com isso. Mas não, esse também não é o caso. Talvez o caso seja analisar qual é a melhor coisa que você pode fazer com a situação atual em que se encontra. Então fazer o melhor que você pode. No meu caso, fizemos o que era possível, testamos um pouco de sorte, trabalhamos duro. Quando me dei conta, as coisas já tinham melhorado. Passamos de alguns agentes para 15, 16 mil agentes em 49 estados. Não esperávamos isso. Nós não esperávamos isso. Não estou falando de estar em uma empresa, de ter vendedores. Eu estou falando em ter que contratar CFOs, levantar dinheiro, fundos, é muito complexo. Sem um diploma de 4 anos, sem um curso de 2 anos, sem muitos recursos, é muito complicado. Mas de alguma forma isso aconteceu, portanto sim. Eu diria que existiriam momentos onde a sequência não estava correta, mas também momentos em que apenas não dava certo, mas você tinha Você fez funcionar. fazer E qual a funcionar, certo? diferença entre um empreendedor e um intraempresário? Como você sabe se deve ser um empreendedor ou se você deve ser um intraempresário, com equipe que tem fundos e objetivos definidos, sem que a responsabilidade caia toda sobre você? Sim, essa é uma ótima pergunta. Uma das coisas que falamos neste livro, Suas Próximas 5 Jogadas, é sobre como você vai construir sua riqueza e quem você quer ser. Ou seja, certo, quem você quer ser? Quer ser um intraempreendedor, empreendedor independente, quer ser um criador de conteúdo, quer ser um influenciador, quer ser um inventor, quer ser um investidor. De alguma forma, você descobre que ângulo quer seguir e quem você quer ser. E então você decide o que quer fazer em seguida. Você pode querer ser um empreendedor, mas a próxima coisa que pode fazer sentido é ser o intraempreendedor, certo? Pode fazer mais sentido agora. Então, este movimento de empreendedorismo fez com que muitas pessoas que nunca deveriam ter se tornado empreendedores se tornassem. Concorda? Eles nunca deveriam ter se tornado empreendedores porque não vivenciaram o que é ser um intraempreendedor. O intraempreendedor pensa, trabalha, está conectado, cuida do dinheiro, pessoas, competências, recruta, vende o sonho. Tudo o que o intraempreendedor faz é idêntico ao empreendedor. A única diferença entre o intraempreendedor e o empreendedor é que o empreendedor fornece o dinheiro. E é isso. O que significa que não há nada mais diferente. A mesma quantidade de sacrifícios que este cara está disposto a fazer, este cara também está. Um apenas não investiu o dinheiro, certo? Que é um nível totalmente diferente de Um sacrifício, nível de sacrifício pressão, totalmente stress. diferente. É isso mesmo. E essa é uma das razões pelas quais o intraempreendedor respeita o empreendedor. É tipo um código secreto. Como se dissesse, irmão, estou disposto a fazer tudo o que você está fazendo, mas não coloquei nenhum dinheiro. Certo. Aperto de mãos. Eu respeito. É por isso que você é o número 1, eu sou o número 2. Eu respeito você. O que temos que fazer, certo? Existe esse respeito mútuo. Agora, o empreendedor tem que estar disposto a permitir a existência do intraempreendedor. Por exemplo, a história de Bob Iger. Bob Iger começa com ABC anos atrás. Um jovem que sai, não sabe o que fazer, acidentalmente consegue um emprego, ele começa a trabalhar na ABC, é promovido, depois o seu sonho é ser CEO da Disney, ele finalmente consegue, ele foi o CEO da Disney por 15, 16 anos, então ele fecha com George Lucas e compra a Star Wars, ele acaba comprando a Marvel, ele acaba comprando a Pixar do Steve Jobs, ele acaba comprando a Fox. Ele faz 4 negócios. Seu salário era de 67 milhões por ano. Não patrimônio líquido, salário. Ele nunca foi um empreendedor. Bob Iger nunca foi um empreendedor. LA Clippers, Ballmer. A Ballmer vale 56, 57 bilhões de dólares. Ele não é um empreendedor. Uau! Ele era um empregado, número 5 ou 6 Sério? em... Sim, nunca. Ele era um funcionário da Microsoft. Uau! Então, eventualmente, Paul Allen não quis mais fazer isso, ele queria se aposentar.
Bill Gates entra, leva Ballmer coloca em outro nível, a Ballmer agora é proprietário dos LA Clippers. Então há muitos empreendedores que iniciaram a empresa que são proprietários de 100% de seus negócios, mas estão ganhando 80 mil por ano. Eles ganham $600 mil por ano porque queriam 100% do controle. Ballmer diz, veja, eu sou bom, Gates começou, mas eu valho 58 bilhões. Então a maneira como você está resolvendo, você não precisa dizer, eu tenho que ser o empreendedor. Não, não é preciso. Talvez a melhor opção para você seja se você encontrar um facilitador no caminho. Se encontrar um facilitador, se você olhasse para todos como um estoque, digamos que começamos a olhar para todos como um estoque, certo? Você tem um boné pequeno, médio e um grande. Qual é a diferença entre um boné pequeno, um médio e um grande? É uma quantia de $1. 5 bilhões para um, 5 bilhões para outro, e então você tem um grande boné, todos estes Disneys, Walmarts. Estes são grandes bonés, certo? Mas a chave é você descobrir isso quando eles são pequenos. A chave é você estar no grupo certo e ouvir alguém dizer, esse cara vai começar o Yelp. Você tem que acompanhar esse cara. Esse cara vai começar o Tesla. Uber. Sim. Aquele cara, Peter Thiel, eu vou fazer algo com ele. Não me importa se sou o número 2 ou 3 dele. Eu quero ir com este cara. Ele colocou $500 milhões no Facebook, o que vale agora uns bilhões de dólares. Este cara está subindo, eu quero ir. Maverick Carter vai ser alguém nos próximos 20 anos, certo? Se você puder encontrar uma maneira de ir junto com ele, porque você está a um contato de LeBron, se um cara quer entrar na mídia e digamos que ele quer fazer algo com a comunidade afro-americana, encontre uma maneira de trabalhar para Maverick Carter. Dentro de 20 anos as suas ações estarão em alta. Quer dizer, hoje é grande, mas eu estou falando de algo muito maior. Então, se você puder fazer uma lista de caras a observar, é como escolher um marido ou uma esposa, porque ao escolher, existe um fator de risco. Se você vai jantar, você diz, querida, eu te amo tanto. Você é tão bonita. Você faz o meu dia. Quando eu te vejo, eu estou no céu. É como se eu não visse mais ninguém, apenas nuvens ao meu redor e anjos, e eu vejo pássaros quando estamos juntos. E então a conversa sobre casamento surge e seu cérebro se transforma no matemático, tipo... Eu não sei, há 72% de chance de nos divorciarmos, mas eu estou disposto a correr esse risco. Então, há um elemento que é julgado por nossos amigos, somos julgados por quem casamos, por nossa namorada, namorado, somos julgados pelo mercado de trabalho, também somos julgados pela escolha da pessoa que escolhemos para ser nosso braço direito, ou pela pessoa de quem queremos ser o braço direito. Mas se você puder olhar as pessoas como um estoque, e ver alguém que tem bons palpites e perceber isso rapidamente, vai ser uma jornada incrível. E quando você soube que sua esposa seria sua esposa, e o que você viu nela que fez você dizer, esse será meu próximo passo nessa área da minha vida? Essa é uma ótima pergunta. Durante os 5 anos e meio em que não estivemos juntos, eu coloquei todos os meus amigos em encontros duplos. Eu dizia a cada amigo, vai lá, cara, chama ela para sair. Ela é uma esposa. Você disse que queria uma esposa, vai chamar ela para sair. Você acha? Você acha que ela estaria interessada? Ligue para ela, vá falar com ela. Dizia a todos, vá falar com ela. Por quê? Etiqueta alta, ok? Temperamento calmo, descontraída, acolhedora, mais disciplinada, trabalhadora, tem a sua própria identidade, não é influenciável, forte, mas ao mesmo tempo é tão suave estar perto dela. Agora, eu mesmo, originalmente, eu pensava que queria me casar. Então me casei. Acabei saindo com alguém que era eu. Éramos ambos libras, certo? Ela era minha antiga chefe. E quase nos matamos um ao outro. Quer dizer, um de nós teria morrido porque era tipo fogo contra fogo. E ela é tão competitiva e nós íamos uma loucura, certo? Então... Um dia sentei-me e li este livro, senti uma pergunta a fazer antes de ficarmos noivos. Passei por todas estas coisas e disse, espera um minuto. Quem eu pensava que queria como uma esposa não é realmente uma esposa. Quem eu queria como uma esposa, estas são 18 coisas que eu não posso comprometer estas coisas. Então, sim, isso definitivamente não vai funcionar. Isto não vai funcionar e isto é o que eu preciso. Sinto muito. As pessoas podem dizer que isto é sexista, isto é o que importa para mim. Eu não posso tentar agradá-lo porque você acha que é sexista. Isto é o que importa para mim, isto é o que eu estou disposto a decidir. Então... Estávamos em Palm Springs, minha esposa e eu. Naquela época, ela estava em um relacionamento diferente e estava sentada do outro lado. Seu relacionamento estava acabado, meu relacionamento estava acabado. E eu disse, com quem você está saindo agora? Ela disse, com ninguém. Você não está saindo com ninguém? Ela, não. Tinha um cara sentado no canto chamado Rusty. Eu disse, Rusty, vamos trocar de lugar. Então eu me sentei ao lado dela e disse, o que você procura num homem? Ela, tipo... E foi tipo assim? Sim. E eu disse, o que você procura em um homem? Ela diz, sabe, eu estou procurando alguém que seja alto, forte, que não seja um bobão. E eu, bem, ou ela é uma grande especialista no assunto, ou está apenas dizendo, eu não quero alguém que seja um bobão, porque eu quero alguém que possa proteger a família.
E eu disse, está bem, ótimo, vamos tomar um vinho mais tarde. Fomos lá abaixo, bebi um copo de vinho, ela bebeu um copo de suco de laranja. E depois passamos o fim de semana juntos e depois fomos de carro de Palm Springs para casa. Foi uma viagem de 2 horas e meia de carro e conversamos no carro o tempo todo. Ela foi a Pasadena visitar a família. Mas antes disso, na segunda-feira à noite, eu disse, vamos nos encontrar no Jerry Delis. Você sabe, o Jerry Delis é Ventura. Ela me encontrou no Jerry Delis às 10 e diz, então, Pat, me diz, quando você vende esta policy, como você a vende? O que você diz quando eles dizem isso? E ela passa uma hora fazendo essas perguntas de vendas. E eu disse, você sabe por que está aqui? Ela disse, sim, porque você está me ajudando com os meus negócios. Eu disse, de jeito nenhum. Eu estou aqui porque gosto de você e acho que você também gosta de mim. E acho que devemos sair juntos. Ela se levanta e sai. Ela se levanta e diz, somos amigos. Isto não faz nenhum sentido. Ela se levanta, sai, deixa o Jerry's, entra em seu carro e dirige para Pasadena, Houston, Texas. E eu penso, não é possível isso estar acontecendo agora. Então eu vou para casa e falo, pai, eu quero que você veja esta página de fãs do MySpace. Porque naquela época era o MySpace. Claro, A canção dela era o Let the Drummer Kick. Você lembra dessa música? Let the Drummer Kick, sabe? Então estou ouvindo Let the Drummer Kick o tempo todo. Eu digo ao meu pai, esta é sua futura nora. Ele diz, quantas mais, hã? Você me disse que centenas de mulheres vão ser a minha futura. Eu disse, não, ela é a certa, pai. Estou lhe dizendo. Por isso eu ligo para ela não atende, eu envio uma mensagem sem resposta. Sim, no MySpace. Então ela finalmente me envia uma mensagem dizendo, olha, a minha única preocupação em namorarmos é o fato de sermos amigos. Eu não quero correr o risco de perder nossa amizade. Então eu respondo, além do risco de perder nossa amizade, que outras preocupações você tem? Nenhuma. Sem resposta por algumas horas. Era a véspera de Natal, falamos ao telefone, a conversa durou 5 horas e meia. Ela retornou a 29 de dezembro. Fomos a P.F. Chang's em Sherman Oaks, em Sepúlveda. Você sabe, é logo após a rodovia 405. Claro que sim. Então fomos lá, ficamos sentados e naquela noite o garçom veio... Ele veio até mim e eu disse, posso falar com você? Temos aqui um grande problema. Porque éramos os últimos no restaurante e ele disse, qual é o problema? Eu disse, minha esposa e eu estamos casados há muito tempo. Ela não é minha esposa, ela é apenas uma pessoa. Esse é o nosso você primeiro. Disse, minha esposa. Eu disse, minha esposa e eu estamos saindo há muito tempo e seus pais não gostam de mim porque eu sou do Irão. O que você poderia dizer a ela? Este pobre rapaz senta só ao nosso lado por 15 minutos e começa a falar. Mas você o ama, porque isso é tudo que importa. Não se preocupe, ele estava entusiasmado. Neste ponto senti-me culpado. Eu estou pensando, isto está errado, este cara está realmente tentando ser sincero. Bem, depois daquela noite eu disse, provavelmente vamos nos casar. No dia seguinte fomos à igreja. Depois fomos à Escada Santa Mônica, depois fomos ao Hurt Café, depois fomos ao Borders, quando havia um Borders, e comprei o livro para ela. Senti uma pergunta a fazer antes de ficarmos noivos em nosso segundo encontro. Eu disse, temos que passar por isso juntos. Uma semana mais tarde, em sua casa, 6 horas passando por todas as perguntas. 1 ano e meio depois ficamos noivos, temos 3 filhos e estamos casados há 11 anos. A propósito, vou lhe dizer, é uma resposta muito estranha que dou às pessoas. As pessoas me perguntam, você sabe com certeza que isso vai funcionar para sempre? Absolutamente não. Levamos 1 ano de cada vez. O casamento é muito arriscado, porque você não pode controlar as pessoas. Não consigo controlar que tipo de emoções você vai ter, o que vai acontecer com você. Ela também não pode fazer isso comigo. Mas desde o primeiro dia dissemos, amor, 1 ano de cada vez. Não há pressão para a perfeição. A pressão da perfeição no casamento arruína todos. Você está sempre preocupado, se isto não funcionar, e se eu me tornar como os meus pais, e se todas essas coisas, e essa pressão não permite que você aproveite o seu casamento. Então dissemos, amor, acho que podemos ficar casados mais 1 ano. Dizemos isto há 11 anos, veremos quantas vezes mais vamos repetir. Sim, um pouco diferente. E onde você acha que está se não fosse casado nos últimos 11 anos? Se você fosse solteiro, sem filhos, você ia estar mais adiantado? De forma alguma. Financeiramente, teria mais sucesso de realizar ou isso te traz mais satisfação financeira e interior? Veja, mesmo quando você é casado, você continua sendo um alvo, da mesma maneira quando você é solteiro. Você tem que entender por quê? Porque você é um alvo. Você é alguém proibido, é um desafio. É desejável para outras mulheres, né? É um desafio. Tem que se controlar o tempo todo, constantemente. Eu tenho uma fórmula. Na semana passada eu estava em West Palm. Eu não posso te dizer à frente da câmera, só em particular. Mas enfim, eu estou em West Palm e comecei a compartilhar esta fórmula com nossos caras casados. Eu disse para eles, pessoal, escutem, eram 3 caras, eu disse, vocês são todos bonitos, certo? Um deles se chama Andrew. Tem grana, você é bonito. Você é bonito, todos eles são bonitos. Um cara foi pra IPU, o outro é um açougueiro de Jersey que teve um show na Broadway em Nova York, e o outro foi um modelo Calvin Klein, 1,90 m de altura, Curtis Eatman. E eu estou sentado com eles, vocês são realmente muito bonitos. Agora, a boa notícia é que todos se casaram muito bem, têm lindas esposas. Eu disse, mas não me leve a mal. Quando vocês estão sozinhos, também sou um alvo. Eu disse, vocês têm que ter um sistema. Eu lhes disse o sistema. Quando eu lhes disse o sistema, eles se sentaram ali.
Foi um momento embaraçoso. E eu disse, sim, isto é muito eficaz. Se você fizer este exercício, eu estou lhe dizendo, você economizará 2 horas. Então, seus rostos ficam vermelhos e depois suas esposas entram. Sobre o que vocês estão falando? Eu disse, sim, Andrew, por que você não diz à sua esposa do que estamos falando? Não, querida, você não quer saber. Então, a diferença, se eu fosse solteiro, haveria mais mulheres, teria tido mais encontros, mais relacionamentos, teria tentado agradar a ela e a ela, e consumindo meu tempo, e o desejo de tentar agradar nos relacionamentos que você tem, é muita coisa. Entrar numa relação, terminar outras, organizar as energias. A energia de tentar. Todos com quem você sai pela primeira vez é como o céu na terra. Uhum. Eu gostaria que a última fosse como ela. Oh, meu Deus. Então, o problema de uma pessoa é que ela morde as unhas. O outro é que ela não gosta de usar fio dental. Então, quando você está beijando à noite, há um pouco de eu estou pensando, por favor, vá usar o fio dental agora. Há sempre alguma Outro coisa. é sua mãe, que é muito irritante. Ela quer lhe dizer o que fazer e você está farto dela. Outro é o seu pai, as opiniões sobre como você deve fazer tudo e ela escuta o seu pai, você é número 2 como homem. Há tantas coisas que no final você tem que tomar uma decisão. Qual delas? Quais são as coisas irritantes com as quais você está disposto a lidar? Porque elas não vão embora. Todas vão Exatamente. ter alguma coisa e você vai ter que aceitar. Eu tô curioso. Você construiu uma vida muito rica, não apenas financeiramente, mas no seu casamento, família, amizades, relacionamentos e seus clientes também. Eu tô curioso quais são as 3 coisas que os pobres fazem que os ricos não fazem, ou Sim. pode ser o contrário também, como fica melhor pra ti. Bem, posso lhe dizer que eles têm a intuição de como julgar as pessoas. Porque é tudo sobre a parte da intuição, certo? Você está sentado lá com quem você escolhe ser amigo, ter relacionamentos e como você rega esses relacionamentos. Porque se quer ter um relacionamento e é só tirar, nada vai acontecer lá. Lembro-me de ter 24 anos, não sei nada sobre negócios, fiz algumas coisas em vendas, mas realmente não sei nada sobre negócios. Não, sou um cara de 22 anos e vou a uma entrevista de emprego no The Advertising Group, salve Jamie Happ, e observei este cara. Ele me entrevista. Eu estou na época trabalhando em Morgan Stanley Dean Witter, mas estou tentando ver o que mais quero fazer, certo? Então comecei um dia antes do 11 de setembro, mas ainda estou sendo entrevistado. Eu me sentei com ele na entrevista e da maneira como ele me entrevistou, eu me sentei lá e disse, eu nunca trabalharei para esta empresa. Porque não é o que eu quero fazer. Porque eles estavam vendendo máquinas Xerox em B2B e eu disse, mas eu quero manter o contato com você. Você poderia dar-me o seu cartão? E ele disse, sim, claro. Está bem, ótimo. Ele me dá o seu cartão. 1 ano e meio depois, eu consigo um emprego. Estou indo bem, estou fazendo alguma renda, 23 anos. Eu liguei e disse, Jamie, você não se lembra de mim, mas quero te levar a almoçar. E fazer umas perguntas. Eu te disse há 1 ano e meio que queria fazer isso com você e você disse que sim. Ele disse, ótimo, vamos fazer isso. Então vamos para uma Macaroni Grill. Em algum lugar em Culver City, por aqui, como Victory, Overland, em algum lugar nessa área. Nós fomos lá e ele leva esta linda mulher que trabalha para ele. Acho que o nome dela é Natália ou Natasha, algo com N, certo? Ela é linda, saia curta, pernas perfeitas, lindo rosto impecável. Ela está ali sentada e eu sei o que ele está tentando fazer. Ele está tentando me cortejar para ser um dos seus vendedores. Eu disse, olha, com todo o respeito, você é linda, mas não me interessa. Meu interesse é você. É justo que falemos de negócios por 1 hora? Ela disse sim, então eu fui, certo? Agora, neste momento, ele está ganhando 1 milhão. Eu estou ganhando 50 mil por ano. Somos ninguém, certo? Almoçamos juntos, eu estou tomando notas. Eu me ofereço para pagar, ele não me deixa. Ele paga. Ele disse, estou pagando, sem problemas. Quando eu saio, envio um livro para ele. Tivemos esta reunião a cada 3 ou 6 meses juntos neste restaurante, um restaurante argentino chamado Bambu. Eles têm uma sopa maravilhosa. Toda vez que jantávamos com ele, ou íamos almoçar, eu sempre lhe enviava um livro. 10 anos depois, ele diz, toda vez que eu encontro Patrick, um livro está a caminho, ok? Então, eu valorizei a nossa relação. Eu perguntei para ele, o que você precisa de mim? O que eu posso fazer para você? Anos mais tarde, ele me deu uma indicação. Aquela única indicação que ele me deu me ajudou a começar negócios na Flórida. Se ele não me tivesse dado aquela indicação, o escritório da Flórida não teria sido aberto. Um contato abre todo um cenário, certo? Então, outro relacionamento sobre o qual posso te falar é que eu ia às igrejas e dizia, deixe-me ver o que vai acontecer com essas igrejas. Eu vou às igrejas e esses lugares diferentes, estou estudando Cientologia, Mormon, Jeová, Judaísmo,
Estou estudando tudo. Neste ponto do jogo, eu estou obcecado pela religião. Então tudo que eu quero fazer é estudar, 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 tudo sobre religião, certo? E tenho 24 ou 25 anos, finalmente encontro esta igreja chamada Shepherd of the Hill, que é dirigida por um cara chamado Dudley Rutherford, e vou a este lugar, e eu sou ateu. Então só estou tentando ver o que está acontecendo aqui, porque Só estou tentando aprender. Eu vou a este lugar e penso, certo, eu gosto do estilo desse cara. Normalmente você vai à igreja, se você não fizer isso, você vai para o inferno. E eu digo, cara, eu não preciso de saber que vou para o inferno, eu sei que vou. Eu só quero outra chance de ir para o céu, entende? A energia desse cara era, você tem uma chance de ir para o céu, certo? Eu disse pra mim, ok, ótimo, isso é Eu tô bom, estou me melhor. sendo melhor. Eu conheço os meus erros. Falando minha língua. Deixa-me ver, talvez eu tenha uma chance aqui. Então eu vou até lá e me sento lá atrás e eu vejo 1, 2, 3, 4 vezes, então eu percebo, uau, eu gosto deste cara, por isso mando um e-mail pra ele. Um pouco arrogante, mas vou te dizer como foi. Enviei um e-mail pra ele a dizer, escute, meu nome é Patrick Bet-David, você não sabe quem eu sou, mas vou ser alguém no mundo. E sei que você é alguém no mundo, mas te prometo que se me der o seu tempo, eu sempre lhe trarei valor. Não será uma perda de tempo, certo? Eu não estou fazendo nada na época, aos 25 anos. Tenho um escritório pequeno, nada de extraordinário. Vamos almoçar juntos no Black Angus, no Canoga ou Topanga. Nos sentamos e conversamos. Após o término da reunião, eu disse, o que posso fazer por você? Nada. Saímos novamente, o que posso fazer por você? Nada. O que posso fazer por você? Nada. Finalmente ele disse, aconteceu uma coisa com meu filho na quadra de basquete de Moore Park. Então, eu liguei para o treinador e falei com o cara, anonimamente, porque não gostei da maneira como a situação foi tratada. Ele provavelmente nem conhece a história, não sei, talvez as pessoas saibam, mas ele nem mesmo pode conhecer esta história. Então eu faço a ligação, nós ficamos próximos, ele se dá bem com a minha mulher, mudamos o nosso casamento para sexta-feira, que foi marcado para sábado, mas mudamos para sexta-feira para que ele pudesse nos casar. De qualquer forma, em 2008, 2009, ele me apresenta a Tom Ellsworth. Você sabe o Tommy que falei mais cedo? Ele me apresentou ao Tom, certo? Tom vem e em 2009 ele me apresentou a Matt Sapaula. Matt Sapaula e China. Eles acabaram de ser promovidos nesta última semana em West Palm Beach para chefe de distribuição, PHP, ok? Ele agora é o chefe de dados, certo? Pagamos a ele nos primeiros 6 meses do ano mais de $1 milhão. Eles estão indo muito, muito bem no que fazem aqui. Mas se não tivesse esse contato e nem o valorizasse, pensado quais eram as suas necessidades, não o que eu poderia ganhar com isso, mas sim ajudá-lo, eu não teria esses contatos. Eu penso muitas vezes, quando você constrói um relacionamento com alguém, é imediatamente, o que eu posso fazer? O que eu posso? O que eu posso fazer por sim, você? E eu me lembro como você era na primeira vez que nos conhecemos, sabe? Quando terminamos, você e eu fomos ao Red Café com a Jen, e acho que fomos até ver alguns móveis e havia uma loja do Google. Não sei se você se Pois lembra é, nós disso. caminhamos Bem em por frente ao ali. Red Café. Você disse, Pat, como eu posso ajudá-lo? O que você precisa de mim? O que posso fazer por você? Eu tava na esquina depois de uma Exatamente, caminhada. exatamente. Nós andamos por aí, então minha esposa diz, querido, eu realmente gosto desse Lewis. Gostei da sua abordagem, do jeito que ele é. Essa é a dinâmica que você não vê por trás das portas. Pois é. As pessoas podem olhar para The School of Greatness, as pessoas podem olhar para os livros, mas por trás das portas o contexto é sobre o que posso fazer por você. Você perguntou 3 coisas. Eu diria que o mais importante é encontrar formas de fortalecer as relações e aprofundá-las, porque nunca se sabe. Assim como todos pensam que você está a uma venda ou a uma oportunidade, você está a um contato de distância para mudar a sua vida. Se você começar a valorizar o contato como um livro de negócios, tudo muda. E o que eu ouvi você dizer foi intuição, estudo e relacionamentos. É claro, sim. Isso cobre esse tipo de Sim. 3 coisas. Eu penso que quando se trata de pessoas que não estão ganhando a grana que querem, não tendo a vida que querem, nem a qualidade de vida que querem, é muito provável que elas não estejam avaliando decisões e sendo intuitivas sobre com quem devem estar passando tempo, não estão explorando mais ideias, expandindo a mente e não priorizam boas relações. Eu concordo com isso. Sim, eu concordo com isso. E acho que às vezes também se trata de não saber o que algo pode levar. Um cara veio uma vez ao Morgan Stanley Dinwiddie em uma moto da Harley Davidson e tinha tatuagens e parecia durão. Muito durão. Nenhum consultor o aceitaria. Ele disse, estou procurando por um consultor. Nenhum consultor aceitaria este cara. Ele estava tipo, sim, eu preciso de um consultor. Eles disseram, olha, tem um banco lá Um embaixo. consultor financeiro. Um consultor financeiro. Estamos na Morgan Stanley Dinwiddie, Glendale. Tipo, Ninguém quer esse cara atender não esse tem cara. dinheiro, não tem potencial. Sim, então o cara sai, vê e diz, dê para outra pessoa, estou bem. O cara do escritório do canto, que gere algumas centenas de milhões de dólares, ele sai. Então o novato atende. Tenho 50 milhões de dólares para investir. Ele recebeu uma herança. Essa única conta era de 50 milhões. Mudou sua Isso vida. mudou a sua vida. E ele investiu, o consultor novato agora tem 50 milhões de dólares sob gestão. Você ganha 1 ou 2 pontos com isso. Mudança É uma de vida. loucura.
Para toda Para a a vida. vida! Todos os os anos, riqueza geracional. Não estamos falando É. de algo pequeno. Você não pode simplesmente sentar e observar as relações. Você nunca sabe o potencial de um contacto. Você tem que saber que cada contacto pode levá-lo a um lugar que você não conhece. É como um filme. Você não sabe a próxima cena. Então não pode adivinhar para onde esse contacto vai levá-lo. Às vezes o menor contacto pode levar a algo grande. Cara, uma das coisas que eu mais gosto em você, Patrick, é que você me faz lembrar muito meu pai na minha infância. Acho que meu pai foi vendedor de seguros de vida durante 32 anos e teve um acidente cerebral e ele teve um acidente de carro, mas ele ainda tá vivo, mas teve que parar de trabalhar. Ele também se tornou um empreendedor, lançou um seguro-saúde com a Northwest Mutual e ele faz tudo que você faz. Todo o meu modelo de negócios e meu modo de vida se baseia no que eu vi ele fazer. E isso foi antes das mídias sociais, Uau. antes da internet. Ele se lembrava nomes como ninguém. Era muito generoso, muito atencioso e sempre estava pensando em longo prazo. Não era do tipo, como vou vender isso agora e sim como vou dar isso. E ele fazia isso todo dia. Lia o jornal e cortava todos os dias. Escrevia longas cartas, colocava em envelopes, enviava para as pessoas que eram seus melhores clientes. E se filho de alguém trabalhava com esportes, então ele dizia: "Ei, eles tiveram o melhor jogo, eu queria te enviar esse recorte de Uau. jornal só para as pessoas da comunidade. Mas Nós esse é um somos nível uma totalmente cidade diferente, pequena." cara. Isso é Cartas incrível. manuscritas, cara. Ele escrevia e dizia: "Se eu puder te ajudar com Uau. alguma coisa, é só me avisar." Sim. E era como ele fazia naquela época, ele sempre estava encontrando as pessoas, fazendo reuniões para levá-las e não estava tentando vender, estava tentando servir. Foi assim que construí meu negócio no início, quando eu não tinha nada, eu fiquei pensando, o que é que eu posso aprender com alguém? E como eu devo perguntar o que essas pessoas precisam e atender essa necessidade o mais rápido possível sem pedir nada em troca. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu pude crescer, pela construção das relações. Conheci bem nosso produtor há 9 anos atrás, quando eu era estudante na faculdade de jornalismo de Columbia e estava fazendo mestrado, né? Ele estava trabalhando em um documentário sobre handball, estava no handball na época em Nova York. Eu gostei muito da maneira como ele fez o documentário e eu acompanhei sua jornada nos últimos 9 anos, mantendo contato a cada ano. E a gente precisou de um produtor sênior para realmente produzir o conteúdo. Eu entrei em contato com ele na hora certa, a sequência estava certa, a gente tinha um relacionamento onde fazia sentido por enquanto, talvez ele vá embora, mas tem sido ótimo esses 4 meses. E eu acho que você nunca sabe para onde vai uma relação, mesmo que não funcione, ainda assim vale a pena construir Sem novos dúvida. relacionamentos. Sim. Mesmo que a gente nunca trabalhe junto, porque você nunca Uhum. sabe a quem essa pessoa pode lhe apresentar, pode dizer seu nome numa oportunidade, e a real é que você nunca sabe até onde vai. E você me E- lembra muito meu pai Isso é um nisso. grande elogio. Eu fico É. muito grato. Obrigado. Eu acho que se mais pessoas partissem desse ponto como eu posso me importar com as pessoas e resolver os seus problemas, você vai ganhar muito em troca a longo prazo, seja com aquela pessoa ou não. Você tem falado muito sobre dinheiro em seu programa. Você tem um vídeo incrível, acho que é uma das 20 melhores regras sobre dinheiro. E eu tô curioso, já que estamos indo para essa conversa sobre ricos e pobres, o que você diria que são as melhores 5 jogadas para o É dinheiro? um jogo. A regra número 1 é que se trata de um jogo. Você está jogando um jogo. É simples assim, sabe? Se você olhar para isso como um jogo, como qualquer outra coisa, você melhora enquanto joga, certo? Não sei que jogo você joga, se joga Uno, Monopoly, se joga Detetive, se joga Jenga, Fortnite. se jogar Fortnite, o que quer que seja, você vai ser bom nisso. Lembro-me que no meu tempo eu joguei Faster's Quest, eu jogava Zelda, Ou eu Zelda, costumava jogar Final Fantasy 1 e joguei, obviamente, Street Fighter e Mortal Kombat, mas também tinha outro, o nome era Mario Kart, Super Mario Kart. É. Você faz os 3 saltos e depois, boom, ele vai rápido. Eu bati este tempo, 32 segundos, e ficava muito orgulhoso, mas precisei jogar 50 mil vezes para isso, entende? Então o jogo do dinheiro é exatamente o que é. Uma vez que você aprende a jogar o jogo com dinheiro, então tem a ver com o tempo, depois com diferentes coisas. E há um ano eu recebi uma ligação de um cara que precisava de dinheiro. Eu digo, está bem. Então, precisa de um investimento. ele tem algo que tem que vender imediatamente para conseguir dinheiro em troca. Porque ele precisa do dinheiro imediatamente. Eu disse, está bem. Então, o que você está vendendo? Ele disse, são as 2 melhores figurinhas do Wayne Gretzky. Eu disse, está Com bem. ou sem autógrafo? Não, estas são top 10 pelo PSA de 1979, marcas OPT e Tops. Autografadas? Não autografadas. Ah, ok. Mas é o santo grau. Então, Uau. o OPX foi vendido em 2016 por $453 mil, Uau. ok? E apenas 5 anos antes foi vendido por 92 mil.
Portanto, de 92 Uau. para 453 mil em 2016, então ele me liga. Ah, e a Topps vendida em 2016 por 205 mil dólares. Então as duas juntas vendidas em 2016 por 600 mil. E Ele tem as duas. ele tem as duas. E quer vender para mim? Eu disse, ok, quanto você quer? Tipo, 600 mil dólares. Sim, é claro que quer isso. Eu disse, bem, eu não vou te pagar isso. Ele quer 650 mil, eu não vou pagar isso. Mas falamos sobre isso e ele finalmente me deu um número. E ainda era um grande número. Ainda tive que desembolsar um cheque de $500 mil para o cara. Mas nos encontramos na sede da PSA, um cara de classe, um verdadeiro cavalheiro. Sentamos, a transação foi realizada, o CEO da PSA veio até nós, nos mostrou um pôster da figurinha na sede da PSA, acho que está em Newport, é a figurinha de hóquei mais cara do mundo, certo? Bom, sem problemas. Você Então, é fã de hockey? Eu não sou um fã de hóquei, sou um investidor que investe em hóquei, mas entrevistei o Wayne Gretzky há 6 Uau. anos. Então eu gosto de grandeza, eu gosto de qualquer um que vai e vence o seu jogo, certo? Então eu compro essa figurinha, eu compro e não penso muito sobre isso. Uma ou duas? As duas, são as duas, eu comprei as duas, sim. Uau. Então, o outro dono não a venderia por $1 milhão se você lhe pagasse. Então, eis o que sei. Então os dois caras eram Eu e donos da outro cara, figurinha. somos apenas dois, ok? Entendi. Se você pagasse $1 milhão, ele não te ia vender. Então quer dizer que só tem um no mercado. Sou eu, porque eu estava disposto a vender, certo? Sim. Então está no eBay, se você entrar agora mesmo no eBay e digitar Wayne Gretzky ou PT, ela vai estar no mercado por $1 milhão, certo? Uau. Uma delas está no mercado por $1 milhão, a outra por 400 mil. Me pediu uma regra sobre dinheiro, eu tinha dinheiro. Se não tivesse dinheiro, não poderia dobrar o meu dinheiro tão rapidamente. Acabamos de falar sobre 3 regras. O dinheiro é um jogo, você precisa de dinheiro porque as oportunidades vão surgir e é um jogo de duplas. Então, É se um eu jogo colocá-lo de para baixo, duplas, né? é um jogo de duplas. Tudo o que tem a ver com dinheiro é um jogo de O que duplas. isso significa? Um jogo duplo para mim é se eu lhe pago $1 mil. Podemos dobrá-lo em 6 meses? Não? Quanto tempo? 12 meses? Tudo bem, sem problemas. Eu farei o dobro em um ano. Aqui estão $1 mil, eu vou dobrar, certo? Então, se você pegar 1.000 e dobrar a cada ano, o que acontece? 1.000 torna-se 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256 até 1 milhão. Para chegar a 1 milhão, são necessárias 9 duplas de 1.000. Agora, pegue 1 milhão e veja o que acontece se dobrarmos 9 vezes. 1 milhão torna-se 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 até 1 bilhão. Com 10 duplas de 1 milhão, você tem 1 bilhão. E como você encontra as duplas? Bem, esse é o jogo, isso faz parte do jogo. É o que estou tentando te dizer. As duplas agora se tornam oportunidades de investimento. Pode ser que o que você compra pode ser comprar uma empresa de grande valor e que tente a crescer. Pode ser investir em coisas que vão te dar 6, 8, 10%. Ou você vai jogar o jogo e assumir os riscos. Esse é o jogo que você vai começar a aprender. Que parte do meu dinheiro vai ser guardado? Eu vou comprar um pouco de ouro. Não porque vou ser bilionário com ouro, mas vou comprá-lo porque ouro é dinheiro. E se algo acontecer com a economia, estou protegido com o ouro. Mas sabe uma coisa? Eu vou colocar algum desse dinheiro em fundos mútuos, porque sei que a longo prazo vou ganhar 8 a 12% com isso. Estou bem com isso. Poderia fazer um investimento imobiliário, porque a longo prazo posso ganhar algum dinheiro. Os imóveis comerciais podem ser uma dinâmica interessante, porque eu acho que o Zoom esmagou os imóveis comerciais. O modelo imobiliário comercial foi esmagado. A propósito, pode nunca mais ser a mesma coisa. Imóveis Daqui comerciais... 20 anos ou mais, quem sabe, Acho né? que nem isso. Acho que se foi. Sério? Isto é o que eu quero dizer. Olha, nós temos este espaço, certo? Ótimo. Você tem este espaço, o conseguiu nos últimos 4 meses, há quanto Foi tempo? antes do Certo. Covid, 6 meses antes. Mas se quisesse isso hoje, tipo, agora mesmo, um espaço comercial em Dallas, um espaço comercial em todo o país, as empresas estão olhando para seus modelos de negócio e pensando, por que preciso 100 mil metros quadrados de espaço de escritório? Por quê? Mas se você sair e olhar para os números, então você pensa, ok, eu não sei se quero ter imóveis comerciais, mas se encontrar alguns pequenos, se eu me juntasse a um investidor financeiro, ou com um cara que está administrando dinheiro, ou se eu for com uma equipe de capital de risco, e este é um cara que está aproveitando as oportunidades muito rapidamente. Então deixa $1 milhão com ele e em 5 anos ele transforma $1 milhão em 5, ou seja, 5 vezes em 5 anos, isso pode não ser uma má ideia. Você tem que encontrá-los, eles estão lá fora a propósito. Eles estão lá fora. Ray Dalio joga o jogo das duplas, Warren Buffett joga o jogo das duplas. Todos esses caras jogam esse jogo. E, Então isso é investir nos negócios. sim, eu sou um homem de negócios, eu não sou um cara do ramo imobiliário. A propósito, isso não significa que os imóveis não funcionem. Não faz sentido para mim dizer isso. Há bilionários imobiliários por toda a parte. Nosso presidente é um bilionário imobiliário, portanto, para mim, detonar esse setor não teria qualquer valor. Mas eu sou mais sobre... Tenho uma ideia. O que vocês estão fazendo? Tiffany e eu estamos pensando em criar uma empresa de marketing. Ok, como isso vai evoluir? Bem, vou te falar o que nós temos. Nós temos 3 pacotes, bum, bum, bum. Quem vai ser o público-alvo? Vamos atingir as pessoas deste mundo. Ok, interessante. Quanto eles vão pagar? Prevemos que vamos ganhar 6 milhões em 24 meses.
O que você fez para ganhar isto? Sou um cara da Colômbia, sou isso, sou aquilo. Quanto dinheiro você precisa? 2 milhões de dólares. Não posso te dar 2 milhões. Posso colocar 100 mil? Coloco 100 mil e a seguir, esta coisa vende por 200 milhões. E de repente, 100 mil se tornam em 2,2 milhões. Isso é uma vitória. Essas oportunidades estão por aí. Você só tem que se concentrar. Então, o último que eu diria com o dinheiro, então, estamos falando de quê? Estamos falando O de dinheiro é um jogo, você precisa dele, é um jogo de duplas. É. Então, vou te falar. A última coisa é que você tem que ser maníaco. Maníaco em ser paciente. É preciso ser pacientemente agressivo. Sabe? Pacientemente agressivo. É algo muito difícil de fazer. Porque você quer seu dinheiro dobrado agora, exatamente. Mas pode levar 10 Sim, anos. mas se você estiver disposto a cumprir os 10 anos, pode ser dobrado 40 vezes. Pode dobrar 30 vezes, sabe? Como quando Bezos disse, aguente firme, eu não vou dar prejuízo para você. Confie em mim. Confie em mim nisso, certo? No início, se você já ouviu a história onde ele vai arrecadar 2 milhões de dólares, ele recebe 50 mil de 40 pessoas, ou seja, 2 milhões de dólares. Ele dá para eles 20%. 20%. Ele abre mão dos 20% Ele entrega por esses 2 20% milhões. por apenas 2 milhões de dólares. Você sabe quanto valem hoje esses 20%? 200 bilhões de dólares. Oh, a meu questão é Deus. essa. Consegue imaginar 1994 a Amazon iniciando? Esquece esses 2 milhões. Imagine que você investiu 50 Uau. mil. Você colocou 50 mil. O que é 0,5% de uma empresa de trilhões de dólares no momento? 0,5%. Você é ainda Ok. meio bilionário. Uau. Seus 50 mil valem meio bilhão de dólares, mais ou menos, dependendo dos números que fizermos, certo? A questão é que é uma grande vitória. O cara que deu 10 mil para Berkshire Hathaway em 1974, não sei se ouviu a história. Então, Warren Buffett está começando e o cara fala, eu te darei 10 mil dólares, nunca tocou no dinheiro, volta ao seu emprego e ganha 100 mil dólares por ano. Você sabe quanto esses 10, você já leu este artigo? Não me Os diga. 10 mil, se você for ao Business Insider, você o retira e vale hoje 780. 780 Milhões. milhões. Uau. Sem fazer nada. Essa é a parte da paciência agressiva. É muito difícil de fazer. Muito Mas as duplas difícil ficam maiores mesmo. mais tarde, não no início. É, As duplas são ficam. maiores nos anos 15, 20 e 25. E é disso que Buffett fala, só que seu sucesso é que ele Sim. viveu mais tempo, então Sim. deixou o dinheiro dele acumular por ainda mais Exatamente. tempo. E aí Sim. os juros compostos fizeram acontecer. E qual é o investimento que você fez pessoalmente que você recomendaria para outras pessoas ou que elas deveriam estar fazendo em suas vidas nesse momento? Vou lhe dizer, uma vez eu fui a um programa de APP de Harvard e passei... OPM? APP, Programa de Administração Proprietário Presidente. Se você possui um negócio que faz 10 milhões ou mais, você pode ir a ele. São 3 anos de 3 semanas vivendo no campus. Eu fui lá, mas não fui depois por diversas razões. Mas fui lá. Quando eu gastei esses 50 mil dólares, eu estive no campus por 3 semanas. Você passou 3 semanas com 144 pessoas de 64 países diferentes. Então veja o que acontece. Eu estou ali sentado e nesta fase do jogo não tenho ideia do que é ser um CEO. Passei de funcionário a vendedor, líder de vendas, gerente, mas não sei o que é ser um CEO. Eu não tenho ideia do que é ser um CEO. Eu me sento ao lado deste cara, ele se torna meu colega de classe, meu parceiro, e ele é proprietário do Victoria's Secret na Nova Zelândia e Austrália. A razão pela qual eu rio é porque no último dia, 8 de nós foram escolhidos para ir e apresentar uma oportunidade de negócio. Então ele continua me dizendo, "Ei, Patrick, vai ser um sucesso, veja o que eu vou fazer. Eu vou assustar a Lynette. Acho que o nome da senhora era Lynette porque ela é a pessoa principal que faz isso. Veja o que eu vou fazer." Ele sobe ao palco, Luiz. Ela é um cara muito simples, quer dizer, é um cara bonito, mas não é nada de carismático. Ele apenas sobe ao palco, ele diz, vou falar para vocês porque vocês devem investir $1 milhão na minha nova linha de lingerie. Ele diz, aqui está um PowerPoint. Aqui está vem as mulheres sexy aqui. Sabe de uma coisa? Acho que é mais importante verem isto cara a cara. Garotas, Não é possível, ele levou 7 elas. modelos entram, seminuas, com suas lingeries. O lugar inteiro. Todos os empresários enlouquecem. Mas os professores ficam furiosos com ele. As mulheres Ficaram estão correndo, bravos, né? tirando suas jaquetas para tentar encobrir essas modelos. Foi fenomenal, certo? Ver isto, mas o ponto é, Em Harvard, uma no campus universidade de Harvard, sofisticada, certo? é. Pense sobre isso. Mas o ponto é, 5 anos se passaram e eu estou falando com você sobre isso. Isso se chama de marketing, Você entende? se lembra. Eu me lembro. Mas quando eu estava sentado ao lado dele, eu falei, meu irmão, estou tentando aprender a ser um bom CEO. O que você sugere para ser um bom CEO? Ele disse, cara, eu tenho 7 mil funcionários e tenho 7 CEOs reportando diretamente a mim. Passei 3 semanas com esse cara me contando coisas que ele faz com os seus CEOs. Ele não é um orador motivacional, acho que ele não tem nem 1.000 seguidores no Instagram, ele vale alguns bilhões, ele não é um influenciador. Mas naquelas 3 semanas de conversa com ele, eu era como uma criança em uma loja de doces.
tentando tirar informações deste cara, e era tudo coisas técnicas. Não eram coisas motivadoras, a que horas você se levanta, qual é a sua rotina diária, nada disso. É o que você faz quando está contratando uma pessoa e sabe que tem que lhe dar equidade, mas tem medo de que se der muita e ele sair mais cedo e você, para se proteger, se o despedir, ele ainda receberá os outros 2/3? Como você faz isso? Você faz desse jeito. O que você faz para ter certeza que o advogado que você tem, o seu advogado, que está negociando com o outro e que não quer realmente ir ao tribunal, então por trás dos panos ele não está realmente trabalhando do seu lado, ele está trabalhando do outro lado para acelerá-lo? Como você o faz? Bem, você tem que arranjar outro advogado para responsabilizá-lo. E eu penso, estas são as coisas que ele me disse que você não vai encontrar em nenhum livro. Então, você disse 3 investimentos, essa foi um deles. Vistage foi 100% um grande investimento porque nos encontramos uma vez por mês durante 3 anos, 4 anos, com um homem chamado John Morris. John Morris é um cara local de Santa Mônica, seria ótimo se você pudesse se conectar com ele. Uma vez estávamos numa reunião com o John Morris e com um empresário que estava falindo. E ele diz, pessoal, eu tenho mais notícias. Porque ele começaria a reunião dizendo, aqui está a minha vida pessoal, a minha saúde, meu casamento, o meu negócio, meus filhos. E todos conversávamos uns com os outros. Assinamos um acordo de confidencialidade para que não contassem sua história, mas um cara se levanta e diz, tenho mais notícias, estou prestes a falir. Por quê? Se não receber meio milhão até sexta-feira, estamos sem negócio. Se eu conseguir, vou durar mais 1 ano e meio e vamos conseguir. Caso contrário, eu vou fechar. Isto é o que John faz. O que precisa para o meio milhão? Do que está disposto a abrir mão? O que está disposto a fazer? Ele diz, dê-me um segundo. Na frente de todos nós. Transferir a Chama grana. um cara, chama um cara que está nesse mesmo negócio, mesma indústria, e ele diz, É um bom pegue esta negócio, chamada, vá falar com ele. Termos. Boom. O cara volta extasiado. Sexta-feira, meio milhão estava na sua conta. Uau. Este é John Morris, certo? Então, o Vistage para mim era poder ver pessoas de diferentes indústrias todos os meses durante 9 horas, durante um dia, 9 horas. E todos eles compartilhavam seus problemas. Eram $1.500 por mês, mais ou menos, mas vale 100% a pena se você se qualifica para entrar, porque Vistage você tem que fazer... É como Tiger 33, né? Você já ouviu falar nessa coisa chamada Tiger 33? Tipo, se você tivesse Sim, 50 existem essas milhões, coisas em todos os lugares. Esta é uma delas. onde você tem que divulgar seu plano financeiro, Patrimônio eles líquido, querem ouvir eles o têm plano que saber quem inteiro, você essas é. coisas, Sim, há muito disso acontecendo neste momento e acho que é ótimo. Acho que é ótimo se for por verdadeiros empresários, não influenciadores das mídias sociais. E deixe-me te explicar. Com as redes, por exemplo, se alguém quer aprender a criar um podcast, eu quero ir aprender com alguém que tenha sucesso. Lembro-me que você ensinou muitas pessoas como monetizar webinários e podcasts. Você foi o cara que ensinou as pessoas a fazer os webinários. A propósito, você gerou milhares das pessoas. Você ganhou muito dinheiro com o que fez com os webinários, em uma época em que as pessoas não acreditavam que os webinários Sim, dessem 5, dinheiro. 6, 7 Sim, anos. quero dizer, numa época em que ninguém estava pensando nisso, certo? Então eu diria, ouça, você está fazendo webinars porque está fazendo webinars. Oh, Luiz me ensinou a fazer isso. Luiz, sim, Luiz House. Oh, não me diga, webinars? Sim. Mas estes não são webinars. Isto é sobre caras, como eles foram de... Uma estratégia melhor no todo, Sim, não é isto mesmo? é algo que se senta ali e você diz, uau, vocês estão fazendo quanto por ano? 820 milhões. Quantos funcionários? 922. Quantas pessoas no quadro? 7. Como você lida com o conflito? Estas são as coisas que você conversa com esses caras no Vistage. Por isso, eu recomendo o programa APP, eu recomendo o programa Vistage, e o que posso dizer? Também sou obcecado por leitura. Quero dizer, não sei quantos artigos e coisas eu leio. Então eu recomendaria assinar quando tiver Business Insider, em que você pode pagar $99 por ano. Pague por isso. Se há um Wall Street Journal, pelo qual você paga $600 por ano, pague por ele. Se você pode obter estas coisas, que não são apenas notícias gerais, se você gastar $1.000, $2.000 nestes sites que estão enviando artigos sofisticados diferentes, não hesite. Pague por isso, porque todos vão falar sobre coisas gerais. Mas esse material adicional é É escrito um material por... avançado, Sim, sim. um pouco avançado, então imagine. Exclusivo. É informação privilegiada escrita pelo CFO do Snapchat, que lhe diz 9 maneiras para se proteger contra ameaças virtuais. Isso será chato para outras pessoas, mas você vai olhar e dizer, ótimo, isso é valioso. Então, esse é o tipo de investimento que eu recomendo. Se você fosse perder o seu emprego agora mesmo, que investimentos faria em você mesmo? Se eu perdesse o meu emprego agora e não arranjasse outra coisa em 4 semanas, isso significa que eu tenho uma lista de contatos muito fraca. O problema é a longo prazo. Se você não conseguir um emprego em 4 semanas, é porque você tem uma lista de contatos horrível. Contatos de negócios, Sim, exatamente. Porque você deve ser capaz de mudar de trabalho em 4 semanas, tendo uma lista sólida de contatos, porque não deveria. Nós despedimos um cara chamado Mark, que estava em AIG há 22 anos, e eu o amo, mas ele não se encaixava. Então eu falei com o Mark, e eu disse, Mark, isto não vai dar certo, mas eu estou lhe dizendo agora mesmo que tenho um trabalho para você em Columbus. Ele disse, sério?
Eu disse, a entrevista está marcada, o CEO da Columbus me chama para uma revisão e eu disse, sem dúvida, este cara é fenomenal para você. Eles o contratam instantaneamente. Se você tiver os contactos, é assim que deve ser. Se você não tem, isso significa que o problema é ou você não tem valor suficiente no mercado ou seus contactos são fracos. Quando você pensa em alguém com quem queira criar uma conexão, qual sequência sua mente cria? Tipo, como chegar nessa pessoa? Eu faço Quais são as muita primeiras pesquisa sobre a perguntas? pessoa, muita pesquisa sobre a pessoa. E você é bom Muita nisso. pesquisa sobre a pessoa. Acho que as pessoas não sabem o quanto é valioso conhecer alguém, saber a sua concordo. história, Eu o que o concordo. impulsiona, como é significativo quando se faz isso. Sim. Acho que Eu você concordo. fez isso quando me entrevistou pela primeira vez, você sabia muito sobre mim, e você pesquisou e disse, cara, preciso muito tempo e energia quando você dirige um negócio de 1000 funcionários, Oh, está sim. fazendo 10 ligações de venda por dia, você é marido, você é pai, como você consegue construir relacionamentos quando tem tanta coisa acontecendo? Você não tem tempo livre. Sim. Então, isto vai até que nível você quer ir na vida. O que significa que há níveis neste jogo, certo? Veja, Gary Payton é um alfa, mas ele não é alfa quando Michael está na quadra. Quando Michael está na quadra, Michael é o alfa. É um pouco. Kobe é um alfa, mas não quando Michael está na quadra. Mas qualquer outra pessoa na quadra, Kobe é um alfa, incluindo Magic Johnson, incluindo Shaq. Mas quando Barkley está na quadra com Shaq, quem é o alfa? Shaq é o alfa. Concorda? Mas quando Barkley está na quadra com o Carmelo Anthony, Barkley é o alfa. É tudo uma questão de níveis, certo? Então, a que nível você quer chegar? Se você quiser chegar aos próximos níveis, terá que ser um pouco mais exigente e detalhista em sua estratégia. Em que tipo de ajuda você vai precisar, no tipo de pesquisa que você vai precisar fazer, no tipo de relacionamento que você vai precisar. E depois, no planejamento. Às vezes as pessoas querem trabalhar 4 horas por semana. Eu não sou de trabalhar 4 horas por semana, mas algumas pessoas querem esse estilo de vida. E você tem que dar crédito a Tim Ferriss, porque Tim Ferriss iniciou um movimento com muitos empreendedores de laptop ao redor do mundo. E adivinhe, eles adoram. Quando eu falo com essas pessoas que leem The 4-Hour Workweek, eu estou na Malásia e olho para a minha vida. Eu ganho E- cerca de 100 mil por ano, alguns milhões por Bom ano, para quer que você. seja. Eu nunca pude. Eu viro um cara terrível depois de 3 dias de férias. Eu só consigo descansar durante 3 dias. Mas eu me conheço. Se for a Bora Bora, se for à Grécia e tivermos que partir depois de 3 dias, minha esposa dirá: amor, você está bem? Tipo, são 3 dias, querida. Ela pensa, você consegue, só um pouquinho. E normalmente vamos porque estamos entretendo as pessoas. Temos 500 pessoas, 400, 300. Portanto, estamos entretendo as pessoas. Não é que vamos porque é... Quando vamos, vamos. Fazemos nossas coisas, voltamos e nos divertimos muito porque temos um sistema. Quando você tem filhos é diferente. Você passa mais tempo com as crianças e vive muito através deles. Eu vou com os meus filhos à Universal Studios e gosto disso porque vejo como eles olham para o Harry Potter, as aranhas e outras coisas. É lindo quando você vê a imaginação deles, não é? Mas voltando à pergunta que você estava fazendo. Então, como você encontra tempo para fazer a pesquisa e todas essas outras coisas? Se você quiser competir no 1%, do 1%, do 1%, do 1%, o desafio é muito maior. E, Luiz, não é possível descrever como fazer isso. Não existe fórmula para isso. Você só tem que encontrar uma maneira e um meio de fazer isso. Se isso significa chegar a casa e tem que assistir à entrevista de uma pessoa das 11 às 2 da É o que manhã, você e chegar faz. ao escritório às 8 da manhã para fazer a entrevista, e tenho que entrar e ler 20 páginas de notas, então eu preciso de fazer isso. Se eu não fizer isso, fica visível na entrevista. Se eu sei, você fica tipo, como ele sabe essa data? Como ele sabe que isso aconteceu nesta época? Como sabe que isso aconteceu? Você tem que fazer muita pesquisa. Porque o nível de detalhe e atenção, as pessoas se lembrarão por décadas. Vão se lembrar disso e sempre vão pensar, sabe? Aquela pessoa realmente se importava ou aquela pessoa realmente era muito atenciosa. E eles vão continuar lembrando e as coisas boas vêm até você quando você vem desse lugar, quando você faz constantemente esse trabalho que se importa com alguém. Então, concordo com isso. Qual a pergunta que você gostaria que as pessoas te fizessem mais, mas não fazem? Acho que sobre o entendimento em saber que se eu realmente quero fazer algo em grande, o que vou fazer com a culpa de não ser tão presente com a minha esposa, meus filhos, minha família, como lidar com isso? Por exemplo, algo grande. O que você quer dizer com Bem, isso? por exemplo, você aspira a ter o seu próprio talk show. O que você deve? Você é um cara que deveria ter isso algum dia. É esse tipo de cara. Você precisa estar na tela grande, seu lugar é lá. Você precisa de algo assim com Lewis House. Eu tenho falado isso para você desde que nos conhecemos. Você parece com o cara que tem algo assim. Um misto de Montel Williams, Oprah Winfrey, Michael Strahan, com Ellen DeGeneres, essas pessoas. Bem, o programa Lewis House na TV, certo?
Sim, agora se estamos juntos, pode acontecer tipo, amor, você está trabalhando demais, toda a pesquisa e essas coisas, você não está fazendo isso com seus filhos, não está passando tempo com a gente, e você fica tipo... A Culpa. culpa, cara. Como você lida com a culpa? A culpa funciona de maneiras diferentes. Ted Turner entendeu quem ele era. Ele foi o primeiro a dizer que a sua vida pessoal foi um caos. Ele se casou com a Jane Fonda e não deu certo porque Jane queria partir e Jesus tinha mudado sua vida e ela ficou toda religiosa e o Ted estava tipo, eu não quero falar de Deus, eu estou jogando bola, vamos comprar cavalos, vamos para a casa do Montana. E Ted tinha tanta pressão em sua vida. Quando Time Warner o comprou e todas essas coisas, mas depois a culpa vem à tona, certo? Bem, você não fez isso, não fez aquilo. Sim, mas eu queria fazer isso com a minha vida. A questão é, você pode viver sem descobrir todo o seu potencial e não saber onde ele pode te levar? Entende? Há uma história que eu li uma vez em um livro escrito por John Maxwell, listo há 16 anos. Era um dos seus pequenos livros com afirmações. Ele disse, um dia um cara vai para o céu, ele morre, vai para o céu, conhece São Pedro, e sempre foi um cara militar, certo? E sempre quis ser um general, queria ser um grande general. Ele queria ser um general e queria ir para o exército e ser um líder, mas nunca fez isso, ele apenas seguiu a história de todo mundo. Então ele vai até São Pedro e diz, eis uma pergunta para você, São Pedro, eu tenho uma pergunta. São Pedro diz, o que é? Quem é o maior general de todos os tempos? Ele diz, desculpe? Ele disse, quem é o maior general de todos os tempos? Você realmente vai me perguntar isso? Sim. Foi o general Patton? Não. Foi Grant? Não. Quem foi? Você. Ele disse, eu? Sim. Quando o recrutador veio até você para se alistar no exército, se você tivesse tido a coragem de entrar, você teria sido o maior general. Isso me deu Ele também. arrepios. Você teria sido o maior general que o mundo já viu, mas você estava com medo. Uau. Ouça, ou essa história o deixa tão nervoso que você diz, eu não posso fazer isso comigo mesmo. Ou essa história o faz dizer, bem, tudo bem se eu não chegar lá. Ok, mas você vai ter que lidar com isso. E o que quer que decida fazer, que seja grande, vai haver sacrifícios. E vai vir com a culpa. É como se você tivesse culpa ou Sim, arrependimento. Como administrar os Exatamente, dois? como você lida com ambos. Então a fórmula é com quem você vai se casar. Então, Jenny e eu, quando namorávamos, eu disse, querida, eu não sou um cara das 9 às 5. Então fomos e nos sentamos com um conselheiro matrimonial, porque eu recomendo que nos encontremos com alguém antes de casarmos. Oh, é Como já me claro, encontrei é. com muitos terapeutas, conselheiros, acho que eu ia recomendar todos, porque você pode falar com uma pessoa não envolvida na sua vida e deixá-la sair, e eles vão apenas ouvi-lo. Nós nos encontramos com este cara, seu nome é Danny, um cara legal, adorável. Nós nos sentamos, eu disse, Danny, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você está casado com sua esposa há 33 anos. Qual tem sido a coisa principal que tem ajudado vocês a fazer isso funcionar? Ele disse, nós temos uma regra. Todas as noites às 6, esta é a única regra que não quebramos. Você tem que estar à mesa. Todos jantam juntos. Eu perguntei, o que você faz? Eu era professor e sua esposa, nós dois éramos professores. Eu disse, Danny, muito obrigado pelo seu tempo, aqui estão os $200. Não, apenas começamos. Estou bem, cara, obrigado. Jen diz, querido, isso é um pouco desrespeitoso. Eu disse, eu não estou faltando ao respeito, eu paguei os $200. Nós nos levantamos e saímos. Depois entramos no carro e ela disse, amor, por que você fez isso? Isso é desrespeitoso. Não é, amor, nenhum de nós é professor. Uhum. O que quer que fosse Não dizer vai não ia funcionar. ajudar. O que você quer que eu faça? Esta não é a vida que escolhemos viver. Depois falei para minha esposa se encontrar com a esposa de Dudley. Elas se encontram e isto é o que ela diz. Ela diz, você se sente confortável sabendo que o seu tempo será ocupado por todos? Você se sente confortável sabendo que terá que colocar tudo no calendário, inclusive seus jantares românticos? Você se sente confortável sabendo que terá que lembrá-lo de todos os aniversários? Você se sente confortável, sente confortável, sente confortável? Ela faz 10 perguntas. E a número 8 é, você se sente confortável sabendo que haverá dias em que você realmente não terá vontade? Porque você já teve 3 filhos. Está cansada por causa disso, mas ainda tem que encontrar tempo para fazer sexo com seu marido? E ela concordou. Eu nem sabia dessas coisas, então eu disse para mim mesmo, eu te amo tanto, você é um ser humano maravilhoso. É uma mudança de vida. E então, eu chamei ela para nos juntarmos todos, para saber a opinião dela, e disse, ei, o que você acha de mim? Dudley olha para mim e diz, escute, eu não estou preocupada com ela, estou preocupada com você. Porque você se sente confortável em saber que também terá filhos? É preciso priorizá-los também, você tem que encontrar tempo, você tem que fazer isso e aquilo. Ele também colocou a responsabilidade em mim. Não pode ser só ela ou só ele. Então eles disseram, é com isto que vocês os dois têm que se sentir confortáveis para fazer funcionar. Vai ser difícil, mas se vocês sabem de tudo isso e concordam, então tudo bem.
O problema é quando você não sabe essas coisas no início e 3 anos depois de casado, você pensa, maldição, ela fala, você nunca disse que queria fazer isso. Então agora se torna um problema. Uau, vocês acham que se vocês não tivessem ido, quer dizer, de toda forma é muito difícil, Muito difícil. né? O casamento é a coisa mais Vocês difícil que você concordam pode com fazer. os Sim, 10 itens da lista e continua Sim. sendo desafio. muito difícil. Ainda é um Você ano sabe de por cada que o vez, casamento né? é a coisa mais difícil que você pode fazer? Por quê? Ok, digamos que esta relação não funciona. Ben, certo? Digamos que a Sim, sua é. relação com a Colômbia não está funcionando. Está aqui há 4 meses, certo? É. Ele diz, precisamos ter máscaras Louis Vuitton. Eu não gosto que não tenha máscaras Louis Vuitton. Ele fica ofendido, fica irritado com você, certo? Ele diz, que se dane, Louis! Então ele vai e escreve uma crítica negativa no Yelp. Você fica chateado, você está pensando, irmão, o que está fazendo? Mas você pode procurar outra pessoa. Agora digamos que você chega um dia, explode, seu pedaço de... E você manifesta a sua frustração e ele pode ir embora e dizer, cara, o problema é seu, vou procurar outro chefe, certo? Você tem uma escolha. Digamos que você tem um parceiro de negócios. Ele rouba 2 milhões de você, certo? Você está arrasado. Você pensa, que ladrão! Mas você pode ir e encontrar um parceiro melhor, ok? Agora digamos que você tem uma namorada. Vocês têm a pior briga de todos os tempos. Você faz algo estúpido, ela faz Estamos algo estúpido. terminando. Você está se separando, vai ser chato, você vai ao bar, vai sair com seu amigo, tudo mais. Depois vai sentir a falta dela, mandar-lhe uma mensagem no meio da noite. Eu estava errado, eu te amo, eu sinto a tua falta, certo? Segue em Tanto frente, faz, segue em vai. frente. Digamos que você tem filhos. Veja, é por isso que nunca se tem apenas um filho. Você tendo 2 ou 3, você fica com opções. Você nunca quer ter só um. Minha recomendação, nunca tenha só um filho. Mas se você só tem uma esposa, só tem um marido, muito irritante. Muito irritante. Porque se formos amigos e tivermos um grande debate sobre LeBron e Kobe, e é ruim. É ruim. Cara, tanto faz, cara, você é tão... Tudo que você faz, esse aqui, Kobe. Bem, você conhece LeBron, você é louco, você... Temos um debate sobre Biden-Trump, sobre política, sobre esportes. Eu estou chateado. Você está chateado comigo. Podemos passar 6 semanas sem conversar. Tudo bem? Você não pode fazer isso com... Você vai vê-la à noite. Você está deitado na mesma cama. Você não se deita na cama com seu melhor amigo. Tipo, ei, irmão, como você está? Tudo bem? Sim, você. Não é assim que funciona. É muito difícil. Muito complexo. E então, é por isso que eu digo, cara, não se case enquanto houverem números que começam com 2. Leve seu tempo. Olha, quando se casar, faça com o número 3. Especialmente homens, mais do que mulheres. Olha, eu O nunca que você estive... quer dizer com isso? Não faça com 28, 27, 26 anos. Ah, começando com 3 na 33, frente. 38, 39, 34, não 2. E a outra parte também é... Interessante. Eu nunca fui solteiro com o Tinder. Eu não sei o que é ter acesso ao Tinder ou... Ah, não. Eu também você não. sabe... E Isso não teria sido uma boa notícia pra é mim. isso que estou dizendo, Teria sido sabe? uma má notícia. Oh, terrível. Se eu Opção tivesse após um aplicativo opção de após namoro, opção. Quem sabe o que poderia ter acontecido Essa é a comigo. questão. Mas isso está disponível hoje. Portanto, se está É disponível uma hoje, perda de tempo, uma perda de tempo. não é apenas uma perda de tempo e um incômodo, mas é maior do que isso. Você realmente vai passar por muita coisa. E hoje em dia, o sexo já não é o que era. Porque o sexo é tão fácil hoje em dia. Uhum. Não é íntimo, não é... Antes nós tínhamos que dizer, ei, qual é o seu nome? Posso comprar isso pra você? Queria fazer isto. Agora você manda mensagem e diz, vamos se encontrar. Sim, é uma DM. Olá, você coloca um emoji. Você nem precisa dizer É. nada. O emoji descreve tudo, certo? E depois é tipo, tem uma menina aqui, outra ali, um menino aqui, um menino ali. É de todos os lados. Agora, o valor disso foi embora. Então você tem que tirar isso do seu pensamento. Para poder dizer, sabe de uma coisa? Eu estou realmente exausto. Eu estou bem. Meu pai uma vez disse, e este pode ser um conselho ruim, mas foi isso que meu pai disse. Ele falou, saia e esteja com todo tipo de mulher que você quiser, em todos os lugares que quiser. Faça todas as loucuras que quiser fazer, então tire elas da sua cabeça e depois pense no casamento. Mais uma vez, não me culpe por isso. Mandei uma mensagem ao meu pai se você estiver chateado com ele, Gabriel42, esse é o Instagram dele, mas ele disse isto. Mas o que ele queria dizer é, o seu ponto era, que a tentação nunca vai desaparecer, e se você ganhar na vida, você terá mais oportunidades, mais coisas e oportunidades para estragar tentações. tudo. Mas ele só está tentando dizer, você nunca quer ser a pessoa que era um nerd no colegial, você não era ninguém, você só namorou uma garota, e então você conhece essa garota, você se casa com ela aos 38 anos, mas agora você é um advogado que ganha $600 mil por ano, e todos sabem disso agora, você tem 1 milhão de opções, mas se casou aos 25 anos. Você não poderia ter esperado até aos 34 para experimentar o que é ser um homem maduro e depois se casar? Espere até a sua fase de maturidade. Então esse é o... Eu acho que alguém disse, foi um amigo nosso, nós dois conhecemos, mas eu não vou dizer o nome dele aqui não, mas ele disse, você é tão leal quanto o seu nível de opções. Se suas opções são baixas, você vai ser bastante leal a essa pessoa, mas quando suas opções se tornarem muito altas, você vai olhar pra tudo isso e testar sua lealdade. Não é fácil. É muito Muito difícil hoje em dia. desafiador. Sim, todo mundo pode se fazer difícil e dizer, bem, você tem que fazer isso e fazer aquilo. Não.
Temos um dos nossos caras que passou por um casamento ruim, uma separação muito ruim que eles tiveram. Recebi ligações e todos disseram: você ouviu o que ele fez e blá blá blá, eu não posso acreditar que ele fez isso. Sabe o que ele fez nessa parte? E a história toda era que havia uma garota na foto, mas ele era casado. Ok, os caras estavam falando muito e eu disse: eu quero que vocês venham pra minha casa. Eles disseram: por quê? Quero falar com vocês hoje, venham pra minha casa. Eles vieram à minha casa e eu disse: certo, vamos lá pessoal, vamos sair. Vamos fazer um projeto juntos. Então saímos e eu disse: rapazes, todos em fila ao lado da piscina, você está alinhado, você está pronto? Vamos jogar um jogo. Eu quero ver quem vai ganhar este aqui. Eles disseram: pronto, estamos prontos. Estamos em um ambiente muito competitivo. Você está pronto? Você está pronto? Eu estou pronto, vamos, certo? Este é o jogo. O que é? Vamos ver quem pode atravessar a água mais rápido. Vai em frente, pronto? No 3, todos ali. Antes por cima da água até o outro lado da piscina. Mas quando eu contar até 3, vocês estão prontos? 1, 2, vai! Eu disse: o que aconteceu? Oh, você não pode andar sobre a água. Percebi. Portanto, se você não pode andar sobre a água, não julgue o erro de outra pessoa. Aprenda com isso, tente encontrar uma maneira de respeitá-los e seguir em frente. Se para eles o erro foi muito grave e eles não conseguem seguir em frente, esse é problema deles. Faça o que puder para ser solidário, porque um dia, quando for sua vez de fazer besteira, você quer ter a certeza que as pessoas não te vão julgar da maneira como você julgou os outros. Portanto, seja paciente. Exatamente. Seja paciente com o que está fazendo. Eu tenho uma pergunta final para te fazer e tem sido realmente inspirador e poderoso. E antes de perguntar, onde é que a gente pode te seguir nas redes sociais? Você tem um YouTube incrível, você tem um Instagram muito legal e onde mais você está presente? Certo, se você me enviar uma mensagem no Twitter, é muito provável que eu te responda. No YouTube, se você for ao Valuetainment, você vai ver o conteúdo disponível lá. O site é yournext5moves.com. Se você comprar uma cópia agora mesmo, nós enviaremos um capítulo do livro e se você comprar 3 cópias, nós lhe enviaremos uma estratégia de 1 hora que eu elaborei e dividi em 4 estratégias diferentes sobre o que fazer em 2020 pós-pandemia. Mas sim, você pode ir à Amazon e comprar o livro ou a Barnes Noble, compre o livro Suas Próximas 5 Jogadas e assim que ler, mal posso esperar para ouvir os seus pensamentos sobre as suas próximas 5 jogadas. Com certeza. Essa pergunta é chamada 3 verdades. Eu pergunto a todo mundo no final. Imagine que você realizou seus sonhos e esse é seu último dia na Terra. Daqui a muitos anos e tudo se tornou realidade para ti. Mas você tem que levar todo o seu trabalho, suas palavras, seus vídeos, áudios. Tudo vai com você para outro lugar. Espero que você chegue lá no céu, hein? E você pode compartilhar 3 coisas com o mundo, só 3 coisas. E essas 3 coisas são sua verdade no mundo, seu legado, suas lições. Quais seriam essas 3 coisas, sob sua opinião? 3 verdades para compartilhar? Para compartilhar com o mundo como lição, já que eles não têm mais nada de você. Nenhum conteúdo, Número nada. 1, aprenda a processar problemas. Aprenda a processar problemas. Não apenas resolver problemas. Aprenda a processar problemas. Porque se você aprender a processar problemas, você tomará melhores decisões como marido, como esposa, como pai, como empresário, como líder. Processar problemas. A segunda coisa que eu diria é encontrar uma maneira de... Para mim, espiritualmente, você sabe, eu tenho uma relação única com o homem lá em cima. E ela desempenhou um papel muito, muito grande na minha vida. Você tem que perceber que eu não sou o cara que... eu sou cético. Mas já aconteceram muitos milagres em minha vida para eu saber que sem Deus e o homem lá em cima, eu não estaria onde estou hoje. Eu não estou dizendo que sou alguém que fala muito sobre Deus, você não me vê falando muito sobre a minha fé, mas se você me pede as últimas coisas a dizer, seria isso. E Assim, o número 2 seria... o que quer que você acredite, procure a sua própria verdade quando se trata da sua fé e depois a pratique. Pratique porque isso te dará um tipo de força diferente que nenhum dinheiro do mundo te pode dar. É muito importante que quando você toma decisões, você esteja em paz com elas. Porque no momento em que você estiver com ansiedade e pânico, você não vai conseguir aproveitar muita vida. E, por último, faça seu dinheiro da maneira que puder. Reserve dinheiro para si mesmo, separe dinheiro para seu marido, sua esposa, seus filhos. E depois encontre uma maneira de colocá-lo de volta no serviço público, seja através da caridade, da política, mas faça essa última parte. Se você diz, eu não tenho vontade de entrar na política, seu pai parece que teria sido ótimo na política a propósito. Ou vá fazer serviço público, prefeito, congresso, senado, governador, participar do conselho ou clero em uma igreja sem fins lucrativos. Encontre uma maneira de retribuir, depois de se estabelecer financeiramente para não se preocupar mais com isso. Nunca mais. Poderoso. Eu quero te agradecer, Patrick, pela maneira como você mostrou toda a sua vida e como está constantemente crescendo, constantemente melhorando, se importando com as pessoas. Isso é o que eu mais vejo em você. E pouco antes da gente começar, você
fez um vídeo. Você me lembra muito de mim, porque fez um pequeno vídeo e enviou para Robert Greene para dizer: "Ei, a gente tá pensando em você, cara, e eu sei que o seu GPA não define sua autoestima e seu valor. E nem tudo que você lutou para poder crescer e chegar até aqui. O que eu admiro em você é como você se apresenta para os outros, como você pensa sobre como as pessoas podem crescer, se tornarem melhores seres humanos e... Então te admiro por isso. Você tem um pouquinho de ego, mas realmente não tem muito ego, porque tá sempre disposto a aprender e a ver uma outra maneira de melhorar, que eu acho que é a maneira como todo mundo devia ser. Tipo, como é que eu posso sempre aprender? Mesmo que eu saiba disso, eu vou perguntar às pessoas sim. que sabem mais do que eu para Sim. que eu possa chegar nesse novo ponto. Eu admiro muito isso em você. E eu acho que Obrigado. todo mundo devia comprar esse livro, será muito poderoso para todo mundo que comprar. Confiram esse livro, pessoal. E a minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? Alinhamento. É puro alinhamento. Se eu estou alinhado com meus valores, princípios, objetivos e sonhos, e esses dois estão alinhados, eu sou a pessoa mais realizada e feliz. É quando você não está alinhado que se sente miserável. Sim. Uma vez, estávamos no Havaí, minha esposa e eu voltamos para o quarto e eu lhe disse: querida, temos que decidir sobre quais valores e princípios queremos construir uma vida. Isto foi antes das crianças. Passamos e fizemos uma lista de 43. Eu disse: certo, desses 43 você não pode ter todos, certo? Você Certo. tem que escolher alguns. Então, você tem que cortar alguns deles. Então, nossa família, a família Beth David, é líder em todas as situações possíveis em que nos encontramos. Respeitamos as pessoas porque podemos aprender algo com todos. Evoluímos porque só assim conseguirá paz de espírito. E conforme você vai evoluindo, tudo vai dando certo. E amamos, porque todos têm um problema para lidar. As 4 coisas pelas quais rezamos são coragem, sabedoria, tolerância e compreensão. Coragem, porque se alguma vez você vai fazer algo grande, você vai enfrentar inimigos dos quais você vai ter medo. Vai ter que ter coragem. Sabedoria, se você vai liderar pessoas mais velhas que você precisa de ter sabedoria para poder liderá-las, tolerância para poder lidar com pessoas irritantes e compreensão para saber que todos têm uma história diferente e assim não intimidamos, mas também não somos intimidados, certo? Então, uma vez que você tem os seus valores e princípios e eles estão alinhados com a maneira como você vive, você está bem. Se não, pânico, ansiedade, depressão, arrependimento, miséria. Se não fizer isso, tudo perde sentido, tudo. Então, quando se trata de grandeza, a coisa mais importante para mim é o alinhamento. É por isso que no livro, quando você me perguntou qual é o primeiro passo, quem você quer ser? Uma vez alinhado com quem você quer ser e com a vida que você quer viver, você começa a desfrutar disso. Quando você não faz isso, é como se o tempo passasse. Você não gosta disso, as relações são falsas, muitas coisas são falsas. Alinhamento é o número 1 na minha lista. Meu irmão, Patrick. Meu irmão, muito obrigado, amigo. eu agradeço. Foi incrível. Se você pudesse fazer um mau investimento, ainda assim seria melhor do que gastos inteligentes. O que é um gasto inteligente versus um gasto ruim? Realmente não sei nada que possa ser tomado como gasto inteligente. Quando se gasta dinheiro, não se recebe um investimento.